Já estão a ouvir o debate. Atenção. Muito boa noite, sejam bem-vindos a Benfica do Ribatejo. Estamos na Associação Desportiva e Cultural da Freguesia. Hoje vamos debater o passado, o presente e o futuro de Benfica do Ribatejo. No próximo dia 11 de outubro são sensivelmente 2.600 os eleitores que têm a possibilidade de ir a votos e de escolher o novo presidente da Junta de Freguesia. Hoje temos aqui os 4 candidatos para este segundo debate nesta Operação Autárquicas 2025, promovido pelo jornal O Almeirense e Almeirense TV. Estamos também em direto através das nossas plataformas digitais. Saúdo não só os que aqui assistem ao vivo a este debate, mas também aqueles que estão em casa através das nossas redes sociais a seguir este debate. Boa noite aos nossos candidatos também. Vou passar a apresentar os nossos candidatos. Maria Clara Pó, do movimento e da coligação Agora as Pessoas. Nasceu a 29 de dezembro de 1965, diretora técnica. Gosta de viajar, cozinhar, ler, escrever e também ir ao cinema. Arménio Branco, do Chega. Ele que nasceu a 15 de fevereiro de 1965, reformado. Gosta de ouvir música dos anos 80 e também 90. Candidata pelo Partido Socialista, Ana Lopes, nasceu a 14 de dezembro de 1979. O último livro que leu foi Rabiscos Meus, de Dora Ferreira. E fechamos a apresentação dos nossos candidatos, dando a conhecer Carlos Arregota, ele que nasceu a 26 de fevereiro de 1992 e é trabalhador agrícola, gosta também muito do Sport Lisboa e Benfica. Apresentados os nossos candidatos, importa recordar que realizamos um sorteio para definir não só a posição que ocupam aqui, mas também a forma como que vão começar a responder às perguntas. Ditou o sorteio que vamos, no primeiro tema, começar com a Maria Clara Pó. A segunda a responder à primeira pergunta será Ana Lopes. Depois, em terceiro, Carlos Arregota. E fecharemos o primeiro tema com o Arménio Branco. Depois, no segundo tema, começamos com a Ana. Vamos rodando assim, sendo que no último minuto, o minuto para tentar, numa última mensagem, convencer o eleitorado, iremos começar pela ordem exatamente inversa. Começamos pelo Arménio, Carlos e depois iremos fechar deste lado. Uma curiosidade, no sorteio que realizamos, cada um estava um saco preto com 4 papéis com as 4 candidaturas e cada um conseguiu tirar o seu próprio papel. Portanto, ninguém se pode queixar que a disposição, que a forma como este debate vai decorrer, que a culpa será do parceiro do lado. É verdade, não é? Eu começava, Maria Clara, por lhe perguntar como é que surgiu este convite para vários partidos se juntarem e surgir a sua candidatura com Agora as Pessoas, como é o vosso slogan. Antes de mais, queria agradecer ao Almeirense por esta oportunidade e de louvar estes debates. Queria cumprimentar também os meus companheiros que estão aqui a debater comigo e queria cumprimentar toda a assistência e agradecer fundamentalmente pela vossa presença. O convite foi simples, eu nunca escondi a ninguém que no final deste ano, dia 29 de dezembro, que é quando faço 60 anos, tenho 40 anos de serviço, já tenho mais de 40 anos de serviço, comecei a trabalhar com 18 anos e que tencionava reformar-me. O António Nunes, que é o Presidente da Conselhia, um dia pediu para falar comigo e disse-me: Clara, você é a pessoa certa para o lugar certo e eu quero convidá-la para ser a nossa candidata a Presidente da Junta de Benfica. Fiquei logo assim com o coração um bocadinho aos saltos, não é? Mas reuni com a família, ponderei. Mas não podia de maneira nenhuma recusar. Estavam-me a convidar para aquilo que eu mais gosto de fazer, que é servir as pessoas. E na terra que eu mais gosto, que é Benfica do Ribatejo, que me acolheu há 30 anos, que me acarinhou. Várias gerações que já passaram por mim, que também me acarinharam. Portanto, fazia-me todo o sentido abraçar este projeto. Mas antes dessa abordagem, nunca lhe tinha passado pela cabeça ter uma participação mais ativa? Não, eu já sinto que tenho uma participação ativa. Em termos de política, não, porque eu não sou política, portanto, eu aceitei o convite não pela política, mas pela terra e pela causa, com sentido de missão e porque, de facto, como já disse, é aquilo que eu mais gosto de fazer, que é servir as pessoas e na terra também, que eu neste momento considero que é a minha terra. Muito obrigado por esta primeira resposta. Perguntava também à Ana como é que surgiu este convite, este desafio. Este convite surgiu, foi mesmo um convite que jamais esperava,
Foi o Joaquim Catalão e a Ana Casebre e a Cândida Lopes que me convidaram para este desafio, ao qual ainda tive muito tempo a pensar, porque foi um bocadinho difícil de aceitar à primeira, mas depois de pensar muito e verificar que realmente eu já tinha participado em tantas coisas e já tinha colaborado em tantas coisas para a Terra, decidi então aceitar este desafio e, por que não, se já faço sem intenção, por que não estar a representar a minha terra e tentar fazer mais alguma coisa por ela. Fazia a mesma pergunta. Nunca tinha Nunca. feito parte do imaginário? Nunca, jamais. Nunca foi uma ambição, nunca foi... Jamais, jamais. Foi mesmo uma surpresa. E foi fácil eles convencerem ou não? Já percebi que Não. não. O que é que levou tanto tempo a tomar essa decisão? Também devido à exposição familiar. Aliás, eu antes de aceitar, uma das minhas primeiras preocupações foi falar com a minha família e perguntar qual a opinião. E só depois dessa opinião é que eu decidi então aceitar o desafio. No fim dos meus pais, do meu irmão, concordarem e aceitarem, do meu marido, é que decidi aceitar o desafio. E até agora não se arrepende? Não, não me arrependo de nada. É pela minha terra, vale a pena. Carlos, é uma repetição, não é a primeira vez que estamos juntos aqui e que também não é a primeira vez que se propõe ir a votos. Como é que voltou a surgir esta possibilidade? Muito boa noite a todos. Agradecer o trabalho que o Almeirense tem desenvolvido aqui na informação sobre as nossas eleições autárquicas. Agradecer a esta casa que nos está aqui a receber, cumprimentar aqui os outros candidatos, todos os presentes e aqueles que nos acompanham. A minha recandidatura foi já preparada há mais tempo e parte do reconhecimento do trabalho que tivemos nestes 4 anos, eu e o Sr. Manel, fomos os 2 eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia, em prol da freguesia. Compreendemos os resultados das últimas eleições e pautámos o nosso trabalho por um conjunto de sugestões para ajudar o Executivo, porque muitas cabeças pensam sempre melhor que uma só, portanto, o nosso trabalho foi ajudar o atual Executivo a resolver algumas questões da freguesia e daí surge com naturalidade esta recandidatura. E acha que mesmo estando na oposição, nestes últimos 4 anos, conseguiu ser um valor acrescentado? Acho que os eleitos da CDU foram claramente um valor acrescentado, porque tivemos sempre uma postura de ajudar e alertar para quando alguma coisa estava a falhar. Nunca houve uma postura de verdadeira oposição no sentido de tentar travar algumas coisas, apenas de alertar ou de tentar melhorar projetos que já existiam. Muito obrigado. Vamos fechar este primeiro ciclo com o Arménio. Como é que surgiu, Arménio, esta candidatura? Recordando também que o seu não foi o primeiro nome a ser avançado, depois houve uma mudança na candidatura do Chega à freguesia. Como é que surgiu esta possibilidade para estar hoje aqui connosco e no dia 12 ser o candidato à Junta de Freguesia de Benfica? Muito boa noite a todos. Agradecer também ao Almeirense o trabalho que tem feito exemplar em relação a este trabalho das candidaturas às autárquicas. Agradecer também a todos que estão aqui presentes, aos que estão em casa a ver-nos em casa e a todos os meus companheiros. Este convite chegou-me pela parte da doutora Catarina, num convite que me fez para ingressar às listas, ao qual eu ponderei bastante, porque não é fácil na minha freguesia ir a eleições que não seja pelo PS, porque a grande maioria das pessoas cá são PS, como toda a gente sabe. Ponderei bastante, falei com a minha família em casa, onde analisámos todos esses assuntos, um deles a situação do Chega dentro da nossa freguesia poderia não ser uma força muito, muito grande na eleição, mas mesmo assim toda a gente me apoiou, toda a gente me disse que, seja o que for, vamos em frente, e eu aceitei o convite, ao qual não me nego, porque acredito nas causas. E vamos conhecer essas causas, esses projetos. Deixem-me olhar para os tempos após esta primeira pergunta. A Maria Clara Pó, agora as pessoas com 1 minuto e 28, a Ana Saldanha Lopes com 1 minuto e 20, o Arménio Branco com 1 minuto e 21 e o Carlos Arreigota também com 1 minuto e 21 da coligação CDU. Ana,
gostaria de lhe perguntar o que é que acha que é possível fazer na freguesia nos próximos 4 anos. Quais é que são as ideias-chave que tem a sua candidatura? A minha candidatura é também com base na continuidade daquilo que o PS tem feito ao longo dos 12 anos. Uma das razões que me fez também aceitar este desafio foi o zum constante de que o PS não fez nada durante estes 12 anos. E se nós formos a ver e tentamos dar essa continuidade, e daí também ter aceito este desafio, eu posso dizer, já agora só para dar início, que houve até uma mensagem do nosso ainda atual Presidente da Câmara que respondeu a uma pessoa que o desafiou e que respondeu que, enquanto Presidente, requalificou as escolas, 2 escolas em Benfica do Ribatejo, um jardim de infância, fez 2 pontes, requalificou o Largo Dr. Moita, fez 2 casas mortuárias, comprou o terreno em frente à Junta de Freguesia com 5 hectares com o intuito de fazer então o parque urbano. Passeios na rua, é um minuto. É que eu tenho uma pergunta que é como é que se analisam estes 12 anos. Portanto, acho que Exatamente. essa resposta se calhar cai mais Pronto, aí. mas é só para dizer que Eu queria todo perceber este mais. trabalho é feito, tem uma continuidade e daí o aceitar deste desafio. Então, aquilo que nós vamos, então, e que nós vamos dar continuidade e também as nossas propostas a nível de parques e lazer, tal como o parque urbano que está a ser feito neste momento, a primeira fase, temos a zona de lazer da Azeitada, que está projetado, o parque de merendas junto à Vala, à Ponte da Vala. Temos também, queremos continuar com o apoio social e à comunidade, com a continuidade dos passeios e almoços para a terceira idade, o reforço do gabinete de apoio ao cidadão e a bibliomóvel, o apoio ao transporte escolar e de idosos. Temos também a rotunda do depósito de água, dar continuidade também a esse projeto. Fazer também alcatroar a parte da entrada da Estrada de Bacalhau até à Adega para dar continuidade, então, finalmente, à elaboração, então, da zona de atividades económicas do Pinhal de Bacalhau, criação do Museu do Traje, a requalificação também do espaço envolvente da Igreja dos Foros e etc. Para fecharmos, então, este tema. Carlos, quais é que são as ideias orientadoras do programa para a freguesia por parte da coligação da CDU? Portanto, da nossa parte, vamos inserir-nos numa lógica que é mais ou menos o nosso lema, que é o futuro sempre presente. Ou seja, o futuro é, mas numa lógica invertida. O futuro é hoje, ou seja, é hoje que estamos a decidir como é que vai ser o nosso presente daqui a algum tempo. Algumas das propostas seguem a linha que a Ana já enumerou, até porque temos de concordar que os problemas e aquilo que falta na freguesia... Nós há bocadinho falávamos nisso, era um fair play incrível entre vós e a concordância em algumas ideias, porque diziam todos, e isso acho que posso revelar aqui, Sim. todos querem o melhor da vossa freguesia, não é? Claro. Carlos, desculpa, interrompi. Continuando com as medidas que a Ana já avançou, podia, por exemplo, dizer que nos foros, dentro daquele parque de lazer, gostávamos de construir, por exemplo, uma sede para que as velhinhas possam usufruir também, assim como o Grupo Motar mais uma, e que o ringue fosse coberto, não só para desporto, mas também para quando há algum tipo de evento, num caso de mau tempo, podermos lá pôr um palco e dar seguimento a esses eventos. Portanto, aumentar a oferta cultural, porque não temos aqui verdadeiramente um edifício público, temos este edifício que é de uma associação, é apoiado pela Câmara e devemos usufruir dele. Para isso, se calhar, até vamos ter que fazer aqui obras ao nível de iluminação e do sistema de som, mas é um caminho para oferecer mais cultura. Julgo que para apoiar, por exemplo, as associações deveríamos adquirir um autocarro com maiores dimensões, semelhante ao que há noutras freguesias, porque o atual é insuficiente, por exemplo, para o rancho ir a uma atuação e usufruir dele. Várias vezes temos que pedir transporte ou à Câmara ou até da Junta das Fazendas. Portanto, ter esse tipo de uso. Também queria requalificar o espaço à volta do pavilhão e o próprio pavilhão, que hoje em dia apresenta uma aparência extremamente descuidada. Portanto, é um edifício ainda novo, devemos aproveitá-lo bem para o uso da freguesia e também aí ter um ringue coberto, porque, tal como eu, há muita gente que trabalha na agricultura e de inverno é que temos tempo para praticar mais desporto
e o pavilhão com as atividades federadas que tem não estará disponível assim tantas vezes. A vala tem de ser limpa e criado um espaço de lazer, como a Ana já disse, tipo um parque de merendas, e temos de devolver o Tejo à freguesia. Ou seja, Esta freguesia que tem tanta história com o Tejo. Está a precisamos... perder-se essa história? Não a vamos deixar perder, nem eu, e penso que aqui os meus colegas também não. Precisamos de criar soluções para um caminho que vá ter aos Cucos e dotar a zona dos Cucos, lá à beira do rio, de equipamentos que sirvam de apoio a quem lá quiser passar um bocadinho. Além disso, também devemos pensar nos nossos caminhos rurais como uma forma de valorizar a economia que depende aqui ainda bastante da agricultura. E, por exemplo, a valorização do mercado, aqui difere um bocadinho, não sei se um museu será o indicado, mas aproveitá-lo tipo amostras como dos nossos produtos, das enguias e do nosso vinho, e, por exemplo, criar uma bolsa de estacionamento no terreno que existe lá contigo, é um dos primeiros passos que temos para fechar. Pode ser para fechar. Um dos primeiros passos que temos para valorizar o mercado, é aquela bolsa de estacionamento. Muito obrigado. Arménio, quais é que são as ideias balizadoras, orientadoras do programa do Chega para a Freguesia? Bem, vamos começar pela azeitada. Nós temos, nossas ideias é começar a iniciar os esgotos na zona da azeitada, que só uma pequena parte é que tem esgotos, a outra parte não tem. Os passeios nas estradas envolventes, porque também não têm passeios. Acho que é uma localidade que tem-se feito muito pouco. Não só, mas é uma localidade que tem ficado um bocadinho esquecida. Também as ideias baseiam-se um bocadinho, quase todas, a freguesia é única e não é assim tão grande com tudo isso. A limpeza da vala acho que vai ter que ser um trabalho a ser feito. Nós também propomos um parque de merendas ali na zona da Ponte e a requalificação da Casa da Guarda, que acho que ficava bem requalificada e ali com uma área de lazer envolvente. Queremos também limpar aqui a valinha do meio, porque está num ponto em que não é aceitável. Todo o entulho, não é entulho de obras, mas entulho de árvores que estão ali, não deixam a água fluir correntemente. É aí que tem um vídeo feito... Sim. E com isto tudo, tentar com a Câmara e com as águas do Ribatejo resolver o problema da nossa etar, que não trabalha. E é também a etar que tem um vídeo, não é? Tem. Não trabalha, nem muito nem pouco, a água pura e simplesmente passa por lá. Leva alguns produtos para mascará-la e depois segue. O certo é que, se calhar, tirarmos uma análise, ali a água ela pode não dar os metais pesados necessários para ser qualificada como tal, mas os terrenos envolventes estão contaminados. Isso é um assunto que tem que ser resolvido e não pode ser escondido da nossa população, porque há anos que isto está assim, não está de hoje, nem está de ontem, nem está de há 12 anos, nem está há mais. E tem sido esquecido. Mas aí tem que ser o Presidente de Junta ativo a fazer pressão na Câmara, nas águas do Ribatejo. Evidente. É claro que não é a Junta que vai ter a competência para resolver esse assunto, mas tem que partir, pelo menos, de começar do lado mais baixo, que é da Junta de Freguesia, impulsionar para a Câmara com as águas do Ribatejo, resolverem o assunto da etar, que tem décadas, nunca funcionou bem e agora cada vez está pior. É um assunto que para nós acho que é fundamental, até para o nosso meio ambiente, porque é de lamentar. Depois também a tal situação do parque... Se for da zona económica, eu tenho mais à frente Okay. um item só de zona económica. Do parque desportivo. Ok. Sim, é uma obra que tem que ser... Pelo menos a segunda fase terá que ser feita o mais breve possível, porque é essencial termos um campo de futebol dentro da nossa freguesia, porque é de lamentar. Eu estive na festa daqui da vila e a única tasquinha que não tinha ninguém, e eu fui ver quem era a tasquinha, porque todas estavam cheias, menos uma. E eu fui ver qual era. E, por minha tristeza, era do meu clube de futebol aqui de Benfica do Ribatejo. Que a todos diz muito, de certeza, dentro desta sala, a todos diz muito porque jogaram lá. Eu não joguei, mas participei, eu tentei ajudar o futebol enquanto cá estive.
E, por incrível que pareça, eu não conhecia ninguém que lá estava naquela tasquinha. Eu fiquei triste, porque o facto de termos transportado, porque teve que ser, o futebol palmeirense desligou o futebol da nossa freguesia. Obrigado. Vou permitir também à Maria Clara que nos explique quais é que são as ideias que têm principais do programa da coligação Agora às Pessoas. Como já foi dito, as nossas ideias são todas muito similares, que é sinónimo que fizemos todos uma boa análise e que conhecemos todos muito bem a nossa freguesia. Eu só tenho uma forma de abordagem, se calhar um bocadinho diferente. Eu acho que nós precisamos de construir, preservar e desenvolver. Temos que ver a freguesia hoje e para a frente, para poder também fixar as pessoas e para podermos construir um futuro. Nós, para construir, é lógico, eu concordo com as ideias que foram aqui passadas, o parque na Azeitada, um parque nos Foros, porque são projetos que estão iniciados e precisam de ser desenvolvidos, a rotunda ali nos cortiçóis, junto ao depósito da água, e depois precisamos de preservar, e nós temos muita falta de preservação. Nós temos uma igreja que necessitamos de dignificar, temos um mercado que precisamos de dignificar, temos uma ponte romana que foi requalificada e a zona envolvente está completamente abandonada. Temos o Largo Dr. Moita, que foi requalificado e muito bem, e tem uma carreira de árvores que estão mortas praticamente desde que foram plantadas e que não têm sido substituídas e não tem sido feito. Temos a nossa Fonte Branca, que também precisa de ser intervencionada. Portanto, não basta construir, não basta fazer uma obra aqui, fazer outra obra ali e depois não preservar, porque senão então nós estamos a gastar o nosso dinheiro, os nossos recursos, o dinheiro dos contribuintes, mas não estamos a valorizar porque estamos depois a desperdiçar aquilo que foi feito. E depois precisamos desenvolver, e aí temos as obras grandes e as obras que temos que batalhar por elas e que nos vão trazer futuro e que nos vão trazer fixação de pessoas. E nós precisamos de pessoas e de dar qualidade de vida às pessoas para as fixar aqui. E então aí nós temos o nosso mercado que precisa de ser dignificado, precisa de abrir as portas, não sei se concordo com o Museu do Traje, mas precisa de facto de abrir as suas portas. Temos ali o parque multiusos, que eu acho que é fundamental e concordo com a ideia do Arménio, que a nossa equipa de futebol estar a jogar fora da nossa terra, é porque vão existir jogos aqui, que vão trazer espectadores para ver os jogos, que vão dinamizar o nosso pequeno comércio, que praticamente é inexistente e não pode ser. Nós temos que apoiar os nossos comerciantes e temos que fazer com que haja mais comércio local. E também depois a zona industrial, com quem eu também concordo, e vamos falar mais à frente, porque nós temos que acarinhar os nossos agricultores. Nós somos uma zona rural, fundamentalmente rural. Temos que fazer com que as estradas para tratar dos seus campos sejam estradas transitáveis, temos que tratar das valinhas, temos que os acarinhar, nós somos uma zona rural, temos o nosso comércio local e os nossos agricultores são fundamentais para o desenvolvimento da economia da nossa comunidade. E temos que trabalhar nesse sentido, mas com uma dinâmica do futuro. Não podemos fazer coisas pontualmente, isto está feito, ok, fica tudo muito contente, nós inauguramos. E depois esquecemos completamente. Portanto, e temos obra feita, a Ana Saldanha falou que sim senhora, temos obra feita, está preservada? Essa obra está em condições? Essa obra não foi esquecida a partir do momento que foi inaugurada? Não é isto que nós queremos, isto não é futuro. Quero aproveitar, vamos balizar com o Arménio nos 5 minutos. Quero aproveitar 20 segundos para acrescentar mais alguma ideia? Não, fundamentalmente é isto. Eu acho que as coisas não se podem pensar no hoje. As coisas têm que se pensar no amanhã também. E temos que, numa perspectiva de desenvolvimento e não de estagnação. Nós não podemos estagnar e neste momento a nossa freguesia está muito estagnada. Eu vou permitir aqui à Ana e ao Carlos que acrescentem alguma ideia nos 45 segundos a 1 minuto para balizarmos nos 5 minutos e 2. É o Arménio que tem, nesta altura, mais tempo. Há alguma ideia para acrescentar, Ana Saldanha Lopes? Sim, só uns pequenos apontamentos. A nível de preservar aquela obra que foi feita, preserva-se sim, principalmente agora com o Largo Dr. Moita. Existe uma empresa que faz a manutenção quinzenalmente no Largo Dr. Moita. Outro apontamento, a nível da igreja, não é assim tão fácil, realmente a Igreja de Santa Marta, que é uma igreja lindíssima, mas não é assim tão fácil de conseguirmos tratar dessa igreja. Essa igreja tem uma construção manuelina, que devemos de seguir uma série de regras e normas, e só a fachada já foi alterada, ou seja, já fugiu um bocadinho dessas normas manuelinas, dessa construção manuelina.
E depois tem a outra problemática, que é não saber propriamente a quem pertence a igreja neste momento. A última requalificação feita foi em 2007, penso eu, e após isso, pronto, agora temos que decidir realmente de quem é que é, descobrir de quem é que é a igreja. Muito obrigado. Carlos, 40 segundos, 45 segundos. Sobre a Igreja, acho que a própria instituição Igreja está a tratar disso. Acho que já se Sim. encontrou os documentos da doação do terreno e quando isso puder ser feito, com certeza que a Junta e a Câmara terão todo o gosto em apoiar. Ali quanto à zona urbana, ali quanto ao parque urbano, acho que uma coisa era essencial, rever o projeto para incluir ali o recinto das festas da freguesia e sobretudo por uma razão. E a doutora Clara sabe melhor do que eu, com a inauguração do lar agora em breve, ficamos ali mesmo encostadinhos ao lar e aquilo são 3 dias seguidos ali a... Não é Há fácil. muita A gente que não vai bombar. dormir Epá, nesses dias. se pudermos evitar isso, Os nossos temos ali idosos. uma zona excelente para poder fazer isso. Outra coisa, em relação ao futuro, painéis solares nos edifícios públicos para que possamos reduzir a nossa pegada de carbono e também instalar postos de carregamento dos veículos elétricos. Ficam estas ideias também. Vamos olhar para os tempos. Maria Clara Pó com 4 minutos e 55, Ana Saldanha Lopes 5 minutos e 7, o Arménio Branco 5 minutos e 2 segundos e o Carlos Arregota 5 minutos e 3. Compete ao Carlos começar a responder ao terceiro tema, tem a ver com habitação e a problemática que existe na freguesia, que são as casas ilegais. Não tendo a Junta uma competência de conseguir resolver este problema, que é um problema grave e que ainda não teve uma solução, o que é que acha que pode acontecer, que se deve fazer para resolver este tema? Portanto, em relação a esse tema das habitações que podem estar, que estão em situação de ilegalidade, temos aqui que assumir uma coisa. Além das pessoas falharem ao construírem lá, há falhas na fiscalização, ou seja, tanto a nível central como a nível local. Ou seja, há uma culpa de toda a gente aqui. No seu entender, acha que nem sequer devia ter chegado ao ponto que chegou, a fiscalização tem que intervir logo quando está a ser construída uma casa? Quando estão a colocar os primeiros alicerces? Até quando as próprias pessoas tiverem noção de alguma coisa suspeita, dirigirem-se à junta de freguesia Para não e avisar, chegar a este ponto. aqui não há construção. E a fiscalização da Câmara poder intervir e suspender as obras, de modo a evitar depois futuras demolições e coisas do género. Portanto, agora temos 3 hipóteses. Ou o Tribunal decreta que não há outra forma senão a remoção daquelas estruturas, a demolição, ou a Câmara, de alguma forma, com o PDM, consegue legalizar pelo menos algumas zonas que já têm acesso à eletricidade e algo do género. Mas algumas estão em reno e reno, o problema é esse. Mas, Ou esse é um dos problemas. Outra é irmos até ao legislador ver o que é que se pode fazer em relação, por exemplo, à lei dos solos, para permitir o uso de alguns solos para a construção dentro dessas zonas. Tenho dúvidas porque a lei dos solos é muito para os perímetros urbanos e aqui há algumas que não estão claramente nesse perímetro urbano. Mas possivelmente há uma parte delas que até já têm acesso a estruturas como a eletricidade que poderiam ser por aí. Do resto da habitação, o problema que aqui começa a surgir é igual ao resto do país. Portanto, E nós falávamos isso ontem. Havendo em Santarém, em Almeirim, preços que são considerados pelas pessoas e pelos mais jovens exorbitantes, estas freguesias mais pequenas, limítrofes, têm que aproveitar essas oportunidades para conseguir capitalizar isso e trazer gente para aqui, como aconteceu já têm que aproveitar, mas também têm que saber ter um travão, porque senão aproveitamos Ok. os que vêm de fora e temos que mandar os nossos embora. Portanto, temos que pressionar tanto a Câmara como o Estado Central, por exemplo, a comprar edifícios que estão neste momento devolutos para reabilitação e colocá-los à venda ou à renda a preços verdadeiramente acessíveis, não moderados, acessíveis, de modo a podermos fixar aqui jovens. Já sofremos com a pressão do Mercadona, que está aqui ao pé, e de outras indústrias circundantes, e vamos em breve sofrer com a pressão do novo aeroporto. Ou seja, temos que dar um passo à frente, não é para corrigir problemas que vão aparecer, para tentar evitar que eles surjam. Da minha parte, a revisão do PDM, há ruas inteiras nos foros que têm acesso à água, a esgoto e a saneamento, onde não se pode construir. Portanto, a revisão do PDM deve incluir essa parte. E, do outro lado, a reabilitação urbana, portanto, a partir do Estado Central e da Câmara, a aquisição de prédios devolutos e conseguir fazer deles prédios habitáveis e a preços que as pessoas consigam pagar. Muito obrigado. Arménio, sobre este tema que é abrangente, que
No caso das casas ilegais até é complexo. Qual é que é a ideia que tem? O que é que pode um Presidente de Junta, muito limitado aqui nos poderes que tem, na intervenção que tem, mas qual é que é a sua perspectiva sobre este tema? Os poderes são limitados, isso é sem dúvida. Mas temos que ajudar aquelas pessoas. De alguma forma, vamos ter que as ajudar. Ajudar não é clarear ou não é elubriar nada, não é estar aqui a favorecer alguém. Temos que resolver esse assunto. É um assunto que tem que ser resolvido. Uns porque foram enganados na compra, outros porque não sabiam o que era isto. Outros, há todas as formas... Cada caso será, se calhar, uma história. Exatamente. A Câmara aqui teve a sua cota parte. E nós todos, e inclusive também a Câmara teve a nossa cota parte, porque faltou a fiscalização. As casas não apareceram de uma noite para a outra, foram sendo construídas e demorou anos a serem construídas ou a estarem com o número de casas que existem hoje, e só há alguns anos é que acordámos e vimos que as casas existiam. E agora não se pode chegar lá e dizer vão as casas para o chão e vocês têm que ir para algum lado, porque aqui não ficam. Se nós temos a criar uma zona industrial como a Almeirim, que é uma zona industrial das que mais que está a crescer, temos que selecionar ou tomar a solução às pessoas para se fixarem cá e trazer mais pessoas para cá. A única solução aqui é a revisão do PDM, que vai ter que ser urgente e tem que ser uma forma bem pensada e bem elaborada, porque, como o Carlos disse bem, temos ruas inteiras com acesso à água, luz e esgotos nos foros de Benfica que não dão para construir. Vamos ter que ponderar bem as zonas que vão ter que ser abertas ao PDM para que seja pensado, não seja feito mais uma coisa, porque tem que ser feito qualquer coisa. Vamos pensar, vamos ver onde é que realmente vão ter que ser feitas essas casas, ou não é as casas, o alargamento do PDM, para que se possa trazer mais pessoas para a nossa freguesia, que tanta falta cá fazem, para o comércio, que é muito pequeno, e para que esta situação das casas também tenha que ser resolvida. E não só das casas, há aqui muitas mais outras coisas que estão pendentes do PDM há anos. Se for eleito Presidente de Junta, vai fazer muita pressão Sem nessa dúvida. matéria do PDM. Essa é uma das também. bandeiras que vou querer içar todos os dias. Porque vamos ter que resolver esse problema e vamos ter que criar mais zonas para construir, porque se queremos umas zonas industriais, se queremos que tudo cresça, as pessoas vão viver onde? Tem que haver habitação também. Obrigado, Arménio. Continuamos com este tema, habitação / casas ilegais, que é esse um dos problemas que terá marcado este passado mais recente. Maria Clara, que opinião é que tem sobre esta matéria e como é que se pode ajudar a resolver a situação? Ok. No que diz respeito às casas ilegais, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que têm essas casas e que estão ilegais. Eu acho que tínhamos que começar pelo princípio, fazer um levantamento exaustivo das várias situações que temos, porque são situações muito variadas. Nós temos habitações, temos casas de primeira habitação, casas de segunda habitação, casas com crianças, as pessoas não podem receber uma ordem a dizer que têm, na semana a seguir vai ser demolido e viverem lá crianças e as pessoas não terem para onde ir. Pronto, depois há a questão da burla, mas isso é um processo paralelo. Por outro lado, é assim, eu acho que as casas não nascem como cogumelos. Portanto, a Câmara não se pode furtar aqui do seu dever de fiscalização. As pessoas têm água, pagam luz, a Câmara cobra-lhes por ir lá despejar a fossa e depois, afinal, as pessoas não podiam construir. Portanto, acho que há aqui um problema grande. Mas a perspectiva da Câmara, até o argumento utilizado já pelo próprio Presidente da Câmara é que a fiscalização funcionou, se não tivesse funcionado não teria detectado, não é? Mas a vossa perspectiva é que teria que ter então, mas nós temos que agido trabalhar... antes, não é? Sim, mas exatamente, então nós não vamos deixar, é como estamos a tomar conta de uma criança, não vamos deixar fazer o disparate para depois corrigir, temos que evitar que seja feito, pronto. E eu acho que a Câmara não exerceu o seu dever de fiscalização, agora está a exercer a sua autoridade, mas o dever de fiscalização demitiu-se completamente dele.
Agora, em relação e eu acho que esse levantamento seria muito importante para depois Mas sabermos... o levantamento está... o que diz, Eu o não levantamento está conheço. feito, porque até foi feito, Eu até há não processos em conheço. tribunais e há decisões. Quando diz o Sim, levantamento, mas é de casos particulares para perceber... Exatamente, eu acho que era preciso perceber do que é que estamos a falar mais em uma perspectiva pormenor. social do que propriamente de... Também temos de que betão e ver tijolo em essas. local errado. Exatamente, nós temos pessoas que investiram todas as suas economias, que estão a viver ali, não têm uma casa para onde ir, e então as pessoas vão viver para onde? Vamos criar um parque de campismo para as pessoas irem para lá viver? A parte social é uma parte muito importante. Não só a parte económica, porque as pessoas perderam o seu dinheiro, mas também a parte social. Nós estamos a falar de pessoas. Portanto, temos que, mesmo que fossem animais, também tínhamos de ter cuidado. Portanto, acho que aqui temos que ser cuidadosos e acho que esse levantamento, para mim, era fundamental para percebermos do que é que estamos a falar. Quantas pessoas são, quantas crianças são, qual é a situação. Acho que isso tudo é de extrema importância. E depois penso que, efetivamente, que só o PDM, a alteração do PDM é que vai poder solucionar alguns desses casos. Porque o PDM é um instrumento, pronto, e os instrumentos vão perdendo a sua capacidade de nos servir. E então nós temos que os alterar e temos que os adaptar às nossas necessidades. Portanto, tudo farei também para que, de facto, essa alteração seja feita. Depois, no que diz respeito à habitação, efetivamente, nós necessitamos não só de novas habitações, como precisamos também de fazer outro levantamento, e eu acho que as coisas, para se fazerem bem feitas, tudo é preciso estudos e é preciso perceber do que é que estamos a falar. Também temos que fazer um levantamento das habitações devolutas que nós temos na nossa freguesia, e temos muitas, e perceber o porquê. Nós não queremos tirar as casas às pessoas, conversar com as pessoas. Há muitas casas que são heranças, que as pessoas nem sequer estão, os herdeiros, ou porque não se entendem, ou porque não necessitam delas. Temos outras situações em que nem estão registadas no seu nome, aquilo dá trabalho, e nós também vamos ser facilitadores para isso, porque nós também vamos querer criar um gabinete de apoio ao cidadão, onde essas coisas poderão ser tratadas e poderemos ser facilitadores. Muito obrigado. Vamos fechar esta ronda com a Ana Saldanha Lopes. Qual é que é a sua opinião em relação a esta matéria? Devia ter sido feito mais e melhor para evitar eu acredito que deveria a posição extrema que aconteceu e que está a acontecer? Acredito que deveria ter existido uma maior fiscalização, mas ela existiu, tanto que estão a decorrer processos em tribunal. E que até ao momento as sentenças têm sido todas a favor da Câmara Municipal. Nós temos que assentar um bocadinho os pés na terra e temos que verificar uma coisa. O PDM não é assim tão fácil de alterar como muitas das vezes, e ultimamente tem falado muito nisso. E por eu ter verificado que existia um simplismo tão grande no PDM, eu tentei informar-me e tentei verificar como é que realmente funciona. Para fazer uma alteração ao PDM, é necessário a aprovação de 32 entidades, nomeadamente RAN, REN, APA e por aí fora. Não é só a Câmara Municipal. A Câmara Municipal é uma dessas entidades que tem que dar o parecer. Para essas 32 entidades chegarem a um acordo, são precisos para aí 20 anos e tem sido o que tem decorrido. Eu sei que agora em outubro, final de outubro, início de novembro, penso que irá haver agora uma alteração, irá sair uma alteração ao PDM. Mas também não nos podemos esquecer que todas as casas que estavam no antigo mapa antes de 93 estão todas alocadas no PDM. Estão todas. O que aconteceu foi depois aquelas que foram construídas agora. E estas até estamos a falar de coisas recentes. Exatamente. É quase só essas casas, houve muitas delas que também soube que muitas delas foram pedir água e luz como se fossem armazéns agrícolas. Daí o problema. Pode ter existido, sim, falta de fiscalização, mas também não houve aqui, talvez, um regulamento, uma atenção ao regulamento municipal. Nós sabemos que temos que ajudar realmente essas pessoas. São situações complicadas, muitas delas acredito que tenham sido burladas. Isso é uma situação que eu acho que também deveria de ser tomada em conta, porque não é só a parte da Câmara Municipal, mas sim também as pessoas que o fazem. E deveria realmente ter que tomar... Eu acho que nessa matéria também houve, ou há em paralelo um processo
sobre essa matéria? Penso que sim, penso que Pelo menos sim, pelo e que acho tenho bem ideia que de haja, saber, porque tenho eu ideia que acredito, e houve muita burla, e houve muita pessoa que foi enganada e gastaram as economias todas para agora ficarem nesta situação. Como disse a Maria Clara, realmente é difícil vermos crianças, e não se pode colocar crianças de um dia para o outro na rua e demolir as casas. Essa situação realmente tem que ser tratada e temos que ter essa atenção. Quanto à habitação, realmente existem muitos Para prédios... concluirmos, terá que arranjar forma de mais à frente Ok, falar pronto, sobre a eu habitação. concordo. Esgotou todo o tempo a falar das PDM, casas, ok. do PDM e a justificação. Eu pergunto ao Arménio se sobre esta matéria quer acrescentar mais algum dado para tentarmos chegar ali aos 8 minutos e qualquer coisa. Sim, isto também não estou concordo ali com a Maria Clara. Não é tirar as casas às pessoas, ou de alguma forma, não é tirar, apoderar-se, mas comprar. Temos que ver o porquê que as pessoas não as alugam, ou não vendem, ou não arranjam para alugar. Esse é que vai ter que ser o trabalho feito e criar um incentivo a que as pessoas também o possam fazer para alugar. Está a falar na crise da habitação e a falta de... Exatamente, Okay. exatamente. Porque temos casas que não são muito poucas, mas há algumas dentro da nossa freguesia que estão fechadas e que poderiam ser uma mais-valia para essa posição da habitação. Obrigado. Carlos, 30, 40 segundos sobre esta matéria. Alguma coisa a acrescentar ou está tudo dito? Eu penso que no geral está tudo dito. É aproveitarmos as ideias de todos e colmatar as falhas que cada um tem e penso que podemos ir caminhando para uma solução. Passamos para o tema economia. Arménio é o primeiro a responder sobre esta matéria. O que é que pode a freguesia fazer para ter aqui um boom, um crescimento e um desenvolvimento, sendo que há aqui muito enraizada o setor agrícola, não é? Sim. Sem dúvida, o setor agrícola aqui Será das freguesias do Conselho que se calhar mais... com mais agricultura, sim. E mais agricultores. Agricultores, sim. Dentro disso, queria falar um bocadinho sobre o mercado. Queríamos, a nossa visão vai um bocadinho a renovarmos o mercado municipal, porque temos um centro comercial a portas fechadas dentro da nossa freguesia. Não estou a dizer que é ilegal, não é isso. Só que vende-se roupa em casa, as cabeleireiras em casa, se quer-se arranjar depilações em casa, porque não é que esteja ilegal, não estou a dizer que está ilegal, não é isso. Mas também não existe lojas. Não existe uma loja para apoiar esses serviços para aquela zona? Exatamente. Transformarmos também numa zona agradável, com gabinetes, onde pudesse haver um bocadinho também da nossa agricultura, onde pudesse estar exposto alguns produtos nossos, e com mais algumas lojas, para que essas pessoas pudessem também ter o seu espaço aberto. E não estou a dizer com isto que as pessoas não estejam legais, não é isso que eu estou aqui a insinuar sequer. As pessoas podem estar até legais, mas não há uma loja em Benfica onde possam abrir, ou uma loja que esteja acessível para que possam abrir, porque às vezes um pequeno negócio que é feito à noite para se ganhar mais algum dinheiro, ou que se vende uma roupa, mas que tem um trabalho, mas que se tem uma lojinha de roupa, ter que pagar, se calhar, uma renda também não chega. Então, termos que ter atenção também a essas pessoas para que pudéssemos ajudar. Concordo também, e também é uma da nossa opinião, adquirirmos aquele espaço para fazer o estacionamento, porque não basta só melhorarmos o mercado, se depois não há estacionamento. Vamos ficar como ficou até hoje, já foi melhorado 2 ou 3 vezes e, no entanto, nunca tem uma forma expressiva dentro da nossa freguesia, porque uma delas não há estacionamento. E uma zona económica, uma zona industrial faz sentido, ou a proximidade a Almeirim? No nosso ponto de vista, a zona industrial de Almeirim está com um crescimento enorme. Como eu disse há bocadinho, é uma das zonas industriais que mais tem crescido, e penso que daqui a muito poucos anos vai ficar junto à freguesia de Benfica, junto aos foros de Benfica. Já está quase,
e daqui a meia dúzia de anos vai ficar no limite da nossa freguesia, vai ser garantido, porque não tem mais para onde crescer, vai ter que crescer para ali. E acho que não faz muito sentido estarmos a investir tanto dinheiro numa área para fazermos uma zona industrial, porque temos uma depois aqui enorme, onde toda a gente quer investir em Almeirim, e não vai querer vir investir aqui em Benfica do Ribatejo, porque estamos a 10 minutos de Almeirim, não é? Nem mesmo aquele comércio mais, mesmo aquele empresário mais pequeno que não terá capacidade. É diferente. Um empresário mais pequeno, sim, sem dúvidas. Não vamos querer, quando eu digo um empresário mais pequeno, podemos mudar para ali as oficinas. Tudo bem. Mas isso não é um parque industrial. Isso é mudarmos, tirarmos as oficinas dentro da povoação e mudarmos para aquela zona. Tudo bem, não sei como é que vamos estar em relação a isso, porque para fazermos isso, se há tanta dificuldade do PDM, ali também há de haver alguma dificuldade. Para fazer ali também... Mas se calhar agora que se vai alterar, que se altere já com esses. Se alterar por essa, eu preferia primeiro alterar a da adega em relação a ter que alterar ali. Muito obrigado, Arménio. Economia, que se calhar, até depois temos que falar nisso na questão do turismo, porque não falamos e é importante também, já vou dar essa possibilidade ao Arménio, porque se calhar elas coincidem as duas, ou pelo menos entroncam as duas, economia, turismo, até nós chegamos a ter aqui a Semana da Enguia. E agora deixou não temos restaurantes. Qual é que é a sua opinião, primeiro que tudo, Maria Clara, sobre a questão de uma zona industrial, chame-se zona industrial, chame-se parque económico? É preciso ou não fazer aqui qualquer coisa para tentar alavancar a economia Eu local? acho que sim, e acho que o facto de termos Almeirim tão próximo, isso não pode ser desculpa. Portanto, não, se pudermos ter e se isso for concretizável, eu acho que sim, para mim faz todo o sentido. Porque nós sabemos que a economia é que desenvolve as comunidades, é que cria emprego, é que traz pessoas, e nós precisamos que venham novas e precisamos que as que saem e vão para fora estudar que se fixem e que consigam aqui os seus postos de trabalho e que voltem à sua terra, e para mim faz-me efetivamente todo o sentido. Conseguindo desenvolver as questões legais do PDM e que isso seja possível, faz-me efetivamente todo o sentido e lutarei para que isso aconteça e que seja uma realidade. Até porque a nossa população ativa diminuiu imenso e isso preocupa-me e acho que nós temos que perceber porquê. Agora, em relação ao mercado, eu acho que o mercado tem que abrir portas, portanto, concordo perfeitamente com o Arménio. Acho que não podemos ter ali o mercado fechado. Acho que o mercado fica ainda por cima estrategicamente na Estrada Nacional 118 e nós vimos que todas as localidades que estão situadas na Estrada Nacional 118 têm-se desenvolvido imenso e têm conseguido tirar potencial da estrada e das pessoas que por lá passam, mas que deixam o dinheiro na nossa freguesia. E esse dinheiro é extremamente importante para nós e para os que cá vivem. Temos também que apoiar os nossos comerciantes locais, porque cada vez temos menos, cada vez são menos. Pronto. A Semana da Enguia, os restaurantes já são tão poucos, pronto, que acabou por deixar de existir e o nosso comércio local tem que se desenvolver. Pronto. E temos que apoiar, temos que perceber uma coisa que eu pretenderei fazer caso seja eleita presidente, é ter uma reunião com a MUV e também perceber porque é que há tantas atividades fora em Almeirim, na sede do Conselho, e depois nas freguesias acaba por não haver. Eu sei que nós temos pouco comércio, devemos ter poucos sócios, mas necessitamos também de ter aqui atividades para que possa haver desenvolvimento. Depois, acho que também a questão do turismo é extremamente importante. Portanto, nós temos monumentos, esses monumentos não estão neste momento aprazíveis para serem visitados, deviam ser. Depois temos a questão dos nossos avieiros, que toda aquela cultura que a azeitada tem, que devia ser desenvolvida, que poderíamos criar uma semana temática com o peixe do rio. Consigo, voltava a tentar reativar Semana da Enguia, ou o fim de Semana da Enguia? Sim. O fim de semana dos avieiros, provavelmente, porque acho que não é só a Enguia. Sim, também? Sobre a Enguia também, mas não é só a Enguia que o Tejo nos dá. Nós temos o Sável, nós temos mais peixes e que podíamos explorar por aí. Acho que no turismo temos muita coisa que não está explorada e que precisa de ser explorada e melhorada. Deixa-me explorar eu um bocadinho mais a questão económica. O que é que se pode fazer na questão da zona industrial?
o que é que se pode fazer? Eu acho que o que podemos, de facto, é batalhar para aquilo que pretendemos. Se achamos que faz falta a nossa freguesia, que a vai desenvolver, que a vai potencializar, nós temos que lutar por isso. E um presidente de junta aqui é um lutador e é quem vai lutar, de facto, pelos direitos e por aquilo que acha que é melhor para a sua comunidade. E é isso que eu me predisponho, porque não vou ser eu que vou montar a zona industrial, não vou ser eu. Agora, eu serei a bandeirante que vai à frente e que vai levar a voz dos nossos fregueses e da nossa comunidade para que as coisas que nós achamos que nos fazem falta sejam desenvolvidas e concretizadas. É quase como um treinador que injeta constantemente motivação. Em certas coisas é. Não é só motivação, vai mesmo à luta, arregaça mesmo as mangas e vai à luta. Não é só motivação, mas há certas coisas que infelizmente é porque o orçamento de uma junta de freguesia é tão pequeno que não nos permite efetivamente ter aqui grande espaço de manobra. Mas somos a voz. E quando as pessoas votam em nós e quando nos elegem, é para sermos a sua voz e para lutarmos por eles. Portanto, e é esse papel que nós também temos que fazer. É um dos papéis que também temos que fazer. Muito obrigado. Ana Saldanha Lopes, sobre a questão económica, turismo, o que é que pode ser feito para puxar Benfica do Ribatejo para cima? Semana da Enguia, só para responder aqui aos meus colegas, a Semana da Enguia deixou de se concretizar porque, infelizmente, neste momento só temos um restaurante disposto a aderir a esta iniciativa, daí não ter continuado. Quanto ao estacionamento do mercado, é um projeto, falaram vocês os dois, é um projeto que, aliás, eu tenho aqui, posso mostrar, ele já foi proposto, foi feita uma proposta ao proprietário do terreno, que não quis vender. A Junta de Freguesia só pode comprar mediante a avaliação feita e o senhor quer muito mais do que a Junta pode comprar. Quanto à questão da adega, também está resolvido. A nível do PDM, essa situação da adega já está toda resolvida, só para informar que realmente já está tudo resolvido. Ótimo, 50 anos depois. Exato. A nível do Pinhal do Bacalhau, sim, é muito importante nós darmos continuidade, darmos seguimento, então, a este projeto que já tem muitos anos, já tem barbas. Não há 4, porque estávamos em pandemia e não fizemos um debate deste género, Exato. Mas há 8, garantidamente, que se falou bastante do Pinhal do Bacalhau. Já há muitos anos. A nível do PDM, é assim, eu dei-me ao trabalho de ir falar com o arquiteto. Eu fui acusada de estar a mentir num vídeo que eu fiz nas redes sociais. E acho que ainda é mais problemático quando eu fui acusada por um deputado da Assembleia Municipal de Almeirim. Acho que é muito mau fazerem uma coisa destas. Está aqui o PDM. Isto não pode ser construído absolutamente mais nada sem ser uma zona de atividades económicas em Benfica do Ribatejo. No Pinhal do Bacalhau. No Pinhal do Bacalhau. Está aqui. Quem quiser e quem tiver dúvidas, faça como eu. Vá à Câmara Municipal, fale com o arquiteto, fale com quem tem direito e perceba as coisas. Agora, estarem a fazer julgamentos, acho que é completamente ridículo. Se querem acusar, se querem fazer julgamentos, façam as coisas corretamente. Mandar para o ar não vale a pena. E o que é que pode fazer a Junta de Freguesia nessa zona, por exemplo, porque é a zona que classificaram já há muito tempo como uma zona económica, de zona industrial, ou parque económico, chamem-lhe o que quiserem. É assim, eu acho que neste momento terá que ser efetuado a parte do saneamento, essa parte inicial toda, e é muito importante principalmente para os nossos construtores e outras empresas também daqui da zona, que não sabem onde construir os seus armazéns, não sabem, e isso, quem diz daqui, diz também de fora. E isso é muito importante para nós. Traz mais emprego, traz mais desenvolvimento económico e uma das situações que nós temos, a Benfica do Ribatejo, infelizmente, é muito dependente da Câmara Municipal. Nós não temos qualquer fonte de rendimento. As únicas fontes de rendimento que nós temos são os terrenos do cemitério e são as fotocópias. Pronto. Infelizmente, não temos grande margem de manobra. E temos que começar a trabalhar para que, economicamente, consigamos ter mais liberdade e consigamos também ter outros projetos e trazer mais... E como é que a Junta também consegue capitalizar mais?
Que ideias é que tem para que isso possa acontecer? Isso é tudo, tem que ser tudo bem analisado, mas, por exemplo, fazer um planeamento de vendas, por exemplo, dos terrenos, do Pinhal do Bacalhau, tentar, pronto, mas isso tem que ser tudo muito bem estudado para depois poder vir a ser apresentado. Muito obrigado também. Vamos permitir ao Carlos Arrigota que nos dê a sua perspectiva sobre esta questão, sobre o turismo, parque económico. Então, já venho aqui no fim de quase 10 minutos aqui de, que eles já exprimiram, mas eu vou falar Quando também. é o último, acontece disto. Exatamente. Já foi o primeiro. Exatamente, e não há problema nenhum com isso. Eu vou já começar, pelo menos, a puxar a brasa à minha sardinha. Eu, enquanto pequeno agricultor, portanto, além de trabalhar para fora, também tenho uma pequena exploração minha de vinha. Acho que uma das primeiras coisas que devemos fazer a nível económico é valorizar os caminhos rurais. Temos hoje em dia quase ao modo, há aqui pessoas que conhecem de certeza, do campo de Vila Franca. Ou seja, as estradas estão todas feitas em Tuvenã, ou seja, consegue-se aceder em qualquer altura do ano, há escoamento, não há problema nenhum. É para o acesso às propriedades e para o escoamento dos produtos que aqui se produzem. Até porque a nossa freguesia depende não só dos grandes agricultores, que na maioria têm os terrenos fora daqui, como também dá uma grande componente da agricultura familiar, nomeadamente ao nível da vinha. A nossa adega cooperativa, em 200 sócios, se calhar tem 150 ou assim pequenos agricultores que fazem 1/3 da produção e depois há 40 ou 50 que fazem 2/3 da produção. Relativamente ao mercado, já tinha dito há bocado, um dos primeiros passos será o estacionamento e será, sobretudo, um espaço de promoção, será, na minha perspectiva, um espaço de promoção das atividades económicas da freguesia. E aí incluía um certame que incluísse o restaurante que hoje em dia confecciona as enguias, a nossa adega cooperativa e outros produtores locais que temos aqui registados de vinho, e as pessoas que têm produções de frutas e legumes. Isto, da nossa parte, podia ser valorizado como, além da publicidade que ia ficar ao encargo da Junta, pedíamos para esse certame, isso podia-se realizar 1, 2, 3 vezes por ano, um fim de semana, tinha de ser visto com as pessoas, mas, por exemplo, criar ali uma espécie de um merchandising. Os copos a servir os vinhos com o emblema, por exemplo, da nossa freguesia e do produtor que estivesse associado. Os pratos também com o logotipo do restaurante que estivesse associado e da nossa freguesia, assim como os saquinhos daqueles tipo, como se dá aqui nas eleições, alguns partidos que têm assim de pano. Tiraram a ideia das eleições e estender isso o ano todo. Exatamente. Também relativamente a isso, para fazer uma promoção dos nossos produtos. Mas deixa-me perguntar-lhe para perceber um bocadinho melhor. Mas isso, o restaurante faria no seu local, não é o único que existe? Não. Aqui no mercado ok. criar condições para que pudéssemos Já ter ali percebi. em Era isso que lhe ia simultâneo perguntar. a promoção do vinho, a promoção turística, até podia haver, por exemplo, visitas depois do almoço à zona do Tejo e há alguns vestígios que ainda existem dos avieiros também junto ao Tejo. Temos também ainda aqui na freguesia 2 moinhos, precisam de ser pelo menos mantidos em colaboração com os proprietários. Toda a gente tem uma fotografia com o pôr do sol ali no moinho dos Cortiçóis, tanto certamente que o proprietário não sabe de importar de que possamos de algum modo valorizar aquele património, aquilo que é, no fundo, não é um monumento, mas é uma forma de património. Podíamos também incluir, um exemplo, a Quinta de Santa Marta, num roteiro durante estes dias, portanto, promoção, turismo, Tejo, comida, vinhos, uma quinta que serve para eventos. Depois outra coisa, no Pinhal do Bacalhau, Era isso que lhe pedia para para ir lá. concluir. Aquilo que não vou muito na ideia de capitalizar a venda dos terrenos, ou seja, nós, mediante certas condições, como criar postos de trabalho durante uns X de anos, incluir algumas pessoas da freguesia, poderíamos ir ao limite de vender o terreno, por exemplo, por €1, uma coisa do género, desde que isso criasse um valor acrescentado para a freguesia. Muito obrigado. Eu vou permitir ao Arménio, se quer falar aqui um bocadinho rapidamente sobre turismo e economia, entroncar isso ou não? Sim, Rapidamente, sempre porque foi- todo o tempo. Sim, eu concordo com o Carlos na área em que temos que valorizar o nosso Tejo.
É importante conseguirmos arranjar um caminho que nos leve ao Tejo, que é tão nosso. E também dentro desta ideia do Carlos, que também é nossa, que é, na zona de turismo e com o Tejo, fazermos o tal roteio dentro aqui da nossa freguesia, porque dentro da nossa freguesia temos os restaurantes das enguias, temos a nossa adega, temos a Quinta de Santa Marta, temos a nossa igreja, ou seja, temos tanta coisa bonita que poderemos mostrar também, e que tem sido esquecido e que não tem, ou pelo menos não tem sido nada feito em relação a isso. Deixem-me lançar-vos aqui uma provocação quase fora dos nossos grandes temas e quase só para sim ou não. Consigo, o Presidente de Junta, voltamos a ter Carnaval em Benfica do Ribatejo? Sem dúvida. Força nisso. Ana? É certo. Sempre. Então pronto. É rápido, mais rápido que isto era impossível. Vamos olhar para os tempos e conferir aquilo que já foi utilizado neste nosso debate, com essa garantia. Para o ano há Carnaval em Benfica do Ribatejo. Maria Clara Pó, agora as pessoas com 12 minutos e 5 segundos. A Ana Saldanha Lopes com 11 minutos e 32. O Arménio Branco com 12 minutos e 46. E ainda o Carlos Arregota com 11 minutos e 50 segundos. A Maria Clara será agora a primeira a responder sobre o próximo tema, que eu gostaria de perguntar, tinha logo dito que íamos fazer uma análise sobre os 12 anos, como é que olha para aquilo que é o passado recente? Eu alargo a 12 anos porque estamos a terminar um ciclo com Cândida Lopes à frente da Junta de Freguesia e foram 12 anos o período que ela esteve a liderar este projeto. Eu sempre tive um lema e já o disse, que é não estou aqui para dizer mal do trabalho de ninguém, não estou aqui para dizer mal de ninguém, estou aqui para dizer bem de mim. E, portanto, não, nem para prometer coisas que não possa cumprir. E, portanto, é um bocadinho baseado nisso que eu vou dar a minha resposta. Eu não concebo uma junta de freguesia com 3.000 habitantes em que o presidente de junta não esteja permanentemente na junta. Um presidente de junta tem que percorrer a sua comunidade com frequência, tem que falar com as pessoas, tem que estar presente para as pessoas, tem que estar disponível, tem que organizar o seu pessoal, e o pessoal da junta é sempre pouco, tem que coordenar, tem que estar, tem que ter disponibilidade e presença, sempre. Para mim é das coisas mais importantes. E as pessoas às vezes, efetivamente, as pessoas não têm culpa, mas têm outro trabalho e não conseguem dar a disponibilidade necessária. Para mim, ser presidente de junta nunca, de uma comunidade com 3.000 habitantes, nunca poderá passar por um part-time ou por um hobby. Tem que ser sempre uma coisa feita com corpo e alma, a tempo inteiro, com disponibilidade, com presença. E acho que só assim é que se consegue fazer um bom trabalho. E acha que então que não foi muito bem feito? É assim, nós para fazermos um trabalho temos que querer, poder e saber. Se calhar podemos ter falha em alguma destas coisas e não conseguimos dar o máximo de nós. Fundamentalmente é isto que eu acho. Muito obrigado. Como é que analisa, Ana, o trabalho da Cândida nestes 12 anos? Eu analiso... Esta é aquela pergunta que eu não gostava que me fizessem. Mas os jornalistas Exato, têm eu essa sei. função também. Então é assim, Benfica do Ribatejo, eu tenho aqui o orçamento do investimento feito nos últimos 12 anos. Eu tenho aqui, no primeiro mandato, um orçamento, foi investido em Benfica do Ribatejo, cerca de 700 mil euros. No segundo mandato, cerca de 1.826.000 euros. Por incrível que pareça, no terceiro mandato foi investido cerca de 2 milhões. Não é visível. Estamos a falar aqui de investimento também da Câmara, não é? Sim, da Câmara, porque a Junta não tem orçamento para isso. Estamos a falar de um orçamento de 430 mil euros. A não ser que o cemitério tivesse a dar assim muito dinheiro neste momento com os terrenos. Não tínhamos cá ninguém. Não tínhamos cá ninguém, exatamente. Vocês combinaram fazer uma sociedade dos 4 para jogar no Euro Milhões há bocadinho. Foi, exatamente. Saímos daqui e vamos jogar no Euro Milhões.
Este mandato, o último mandato, realmente provavelmente não foi tão visível o trabalho feito. Mas, se nós olharmos para as contas, sem dúvida que foi o mandato que mais investimento teve. Teve o Largo Dr. Moita, teve a pavimentação da freguesia de Benfica do Ribatejo, a execução de passeios na Rua Direita dos Foros, as vias circundantes do Parque Urbano, temos a pavimentação, isto são obras adjudicadas. O que eu vou dizer agora está tudo adjudicado e vai iniciar em breve. Pavimentação de estradas, a estrada do campo do Casal Branco a Benfica, pavimentação da ponte de Benfica até ao limite do concelho de Salvaterra, o apoio ao lar e o nivelamento do terreno do campo de futebol e também a rotunda do depósito da água. A meu ver, eu quando olho para estes números, eu quando olho para este trabalho, eu não posso dizer que não foi feito, que nada foi feito. Eu não posso dizer que a Cândida esteve mal ou que o PS esteve mal, porque não. Houve muita obra feita, houve muito trabalho feito e sendo eu daqui, eu posso dizer que eu nunca vi uma evolução tão grande como nestes últimos 12 anos na freguesia de Benfica do Ribatejo. Muito obrigado. Carlos, Pronto, que olhar tem para estes 12 anos? Eu não vou partilhar toda a opinião da Ana. Aqui vamos ter que diferir um bocadinho. Acho bem. Eu achei que estes mandatos da Cândida foram sempre um bocadinho limitados pelo trabalho dela na própria Câmara. Ou seja, aquilo que eu achava que poderia ser uma grande vantagem de estar todos os dias na Câmara, eu acho que no fim tornou-se uma desvantagem porque se tornou uma limitação perante certas reivindicações que têm de ser feitas com mais força que o normal. Ou seja, não é as coisas que temos de negociar no dia-a-dia, é preciso aumentar o orçamento porque há uma avaria, porque isto ou porque aquilo, mas em relação às obras, parece que houve ali sempre uma limitação. Podia haver vontade, mas pouco à vontade. Depois disso, várias das obras que só avançaram agora já tiveram concursos anteriores lançados por preços baixos. Ou seja, e aqui não é a Cândida que os lançou, vai também da parte da Câmara, há aqui duas hipóteses. Ou estávamos a tentar poupar muito dinheiro, ou não havia o orçamento e queríamos dizer às pessoas que íamos começar a fazer a obra. Que iam, Deus me livre. Que iam começar com o risco de ficar vazio. Com o risco de ficar vazio. Ou seja, há aqui um meio termo que eu não consigo encontrar. É quase como naquela questão das burlas ou não burlas. Será que é consciente, é inconsciente? Foi numa tentativa de aproveitar para conseguir poupar, ou foi mesmo numa tentativa de dizer, lançou-se concurso para A, para B e para C e não se conseguiu fazer porque ninguém pegou no concurso? Fica aqui a dúvida. E depois uma grande parte do investimento que foi feito foi para responder a questões completamente inadiáveis. Por exemplo, eu vivo no Largo e o Largo teve de ser todo reconstruído porque durante 10 anos, ou 12, ou 15, e aqui já estou a incluir outros presidentes, até do meu partido, foram deixando para trás. Ou seja, aquilo quase que foi obrigatório de requalificar porque o deixaram morrer. Então está feita a análise e a radiografia e até foi mais para trás Foi do que os 12 foi anos. Muito obrigado também. Vamos terminar esta ronda com o Arménio. Bem, eu tenho que concordar um bocadinho com a doutora Clara e com também o Carlos. Não estou aqui para dizer mal de ninguém, mas acho que a Cândida teve a infelicidade de ter que estar aqui um bocadinho no meio dos dois males, ou dos dois mundos, não é? Porque, infelizmente, se calhar, obrigatoriamente, não pôde fazer tudo aquilo que se calhar queria se propor. Mas teve 12 anos. Viu que nadava o primeiro, não se punha no segundo. Viu que nadava no segundo, não se punha no terceiro. Se tendo admitido os 12, só tenho que dizer em relação a ela, não ao trabalho, mas a ela, o meu muito obrigado pelo aquilo que se propôs à nossa freguesia, não pelo trabalho. Pelo trabalho não, porque, um bocadinho como a doutora Clara há bocado também disse,
O PS tem feito obra, claro, são eles que têm estado há 36 anos no governo, são eles que têm que ter feito a obra. Mas ninguém aqui pode ter feito mais alguma coisa. Mas fazem a obra e deixam-no por ou inacabada ou depois ao abandono. A Ana há bocadinho falou em várias obras e várias coisas que já estão propostas e que a gente sabemos isso tudo. Mas o problema é que o PS tem começado sempre todas as obras dentro da minha freguesia e nenhuma está pronta. Ou a que está pronta está ao abandono. Os passeios nos foros estão todos, não estão nenhum terminado. Começa-se, mas não se acaba, não se termina, não se sabe porquê, abandona-se, 1 ano, 2, depois vêm as eleições, lá vamos ter que fazer qualquer coisinha à pressa porque temos que tapar aqui os olhos aqui a alguém. E temos vivido disto. Não digo que seja pela total inércia, não é isso, não é isso que eu estou a dizer, mas se calhar ela teve que viver aqui um bocadinho nos dois mundos, mas infelizmente também poderia ter tido a oportunidade, quando viu que no primeiro mandato não dava, não se punha no segundo, depois não se punha no terceiro. Já expressou essa ideia. Para Exatamente. concluirmos, que estamos... Em relação às obras que estão por concluir, acho que desta vez então acho que vão ser, né? A rotunda pelo menos acho que é uma ideia de todos, portanto vai ser garantia desta vez. Carnaval e rotunda... 36 anos depois Está garantidíssimo. vamos fazer de uma rotunda, que é uma obra, uma rotunda. Temos estes anos todos à espera. E pronto, todo o resto das coisas que estão feitas, muitas delas estão ao abandono. Deixem-me tentar equilibrar os tempos numa fase em que já nos estamos a aproximar do final do nosso debate. Maria Clara, quer acrescentar sobre este item mais alguns dados para se aproximar do Arménio, que é quem está com mais tempo utilizado? Não, essa era uma questão que também não fazia. Que dispensava, que também não fazia muita questão que me colocasse, portanto já respondi. Ana, mais algo a acrescentar? Só para dizer que eu concordo com o Carlos e com o Arménio, e cheguei a falar com a Cândida sobre o assunto, que eu jamais quereria estar no lugar dela. Porque não deve ser fácil estar a trabalhar na Câmara Municipal e estar a gerir uma junta de freguesia. Eu acho que ela, no fundo, ela foi uma mulher de coragem, porque não teve um papel nada fácil. Por isso o meu muito obrigado. E o meu muito obrigada à Cândida também. Carlos Arregota, estamos ali um bocadinho desequilibrados. Mas sobre este tema penso que há pouco a dizer, penso que todos exprimimos mais Sim, ou menos a exato. nossa opinião. Obrigado então por isso. Rapidamente, se na Raposa falamos de aterro, ontem não há nenhum aterro em Benfica do Ribatejo, mas basta consultar as redes sociais para ver que há uma queixa muito frequente. Não dependerá da junta de freguesia, porque não é ela que faz a recolha do lixo, mas parece que é um problema na freguesia. Sim. Vão tentar também pressionar quem de direito para ver se elimina este problema? Sem dúvida. Eu acho que Apelo ao vosso a poder de Ecolzíria, sim, há certas zonas que eu, principalmente, nomeadamente nos foros de Benfica, há zonas que eu sei que passam só 1 ou 2 vezes por semana. Exatamente. E será necessário, sem dúvida, passarem mais vezes. Isso é um enorme problema que nós temos neste momento na freguesia. Mas eu acho que aqui também há uma grande falta de civismo. Porque as pessoas, eu não sei o que é que se passa hoje em dia com as pessoas, que as pessoas colocam lixo em qualquer lado. Eu acho que existem... Mas isso não é só em Benfica. Eu acho que existem serviços próprios, quer os monos em Almeirim, a própria junta de freguesia faz recolhas às sextas-feiras desses monos, basta telefonarem para o fazer, não é necessário deixarem o lixo em todo o lado. Acho que isso é um bocadinho de falta de civismo e acho que aí cabe a cada um conseguir essa educação, porque isto no fundo é educação. Carlos Arregota, sobre o lixo, é também o mesmo... É pressionar quem de direito para tentar melhorar? Pressionar, sobretudo, a Ecolzíria também para melhorar o serviço que tem, e se não melhorar, o serviço tem que voltar para a esfera da Câmara, que é quem pode dar uma resposta sem ter grande desculpa, embora a Ecolzíria também seja uma empresa que está dependente das autarquias, portanto não há justificação nenhuma para que a recolha do lixo não aconteça mais frequentemente, até porque é uma das coisas que não se pode avaliar o custo per capita, o custo por cabeça de ir recolher o lixo. Há uma volta que tem de ser feita e deve ser feita com mais frequência. Também acho que devemos propor campanhas para que a população se possa sensibilizar de uma vez por todas
E a começar pelos pequeninos na escola, chamar os pais, fazer pequenos eventos, ações de sensibilização para as pessoas evitarem este tipo de comportamentos. E outra das coisas é podermos, numa zona da junta, criar um pequeno ponto de recolha de resíduos, ou seja, termos, por exemplo, um contentor onde quem faz uma obra pequenina e que não tem onde pôr o entulho possa depositá-lo lá, ou, por exemplo, até um sítio para se deixar os monos para que sejam recolhidos depois. Criar uma estrutura, um contentor, para que possa ficar tanto entulhos como... Consigo, será assim. Tentarei que seja. Arménio, sobre o lixo, muito Eu rapidamente. estou um bocadinho de acordo com os dois, porque estou de acordo com a Ana, porque a nossa freguesia já foi uma freguesia muito mais limpa do que é hoje. Muito mais, muito mais. E hoje eu não sei o que é que se passou com as pessoas, isto não é a nível de freguesia, mas a nível até de conselho, e não só dos conselhos, que passo por outros, as pessoas, não sei o que é que se passou, deixaram de pensar. Temos hoje muito mais meios do que tínhamos há uns anos atrás. Uma delas é a recolha dos monos. Uma das nossas propostas, minha, se um dia for Presidente da Junta, é tentar perceber o porquê é que as pessoas passaram a deixar todo o tipo de lixo, de qualquer maneira, em todos os caixotes do lixo. Nós temos um serviço que é de louvar, que é a recolha dos monos à sexta-feira. Eu até vou propor, se for eleito, um telefone aberto a qualquer dia, a qualquer hora, desde que as pessoas queiram limpar, ponham o lixo na borda da estrada e a Junta de Freguesia irá passar para fazer o levantamento desse lixo na hora. Porque não é necessário entupirmos todos os caixotes do lixo, não é por dentro, é por fora, com tanto lixo. Muito obrigado. Vamos concluir esta ronda muito rapidamente com... Muito rapidamente, tem aqui algum tempo que pode aplicar para tentar equilibrar com os seus concorrentes a dia 12? Eu acho, de facto, que nós temos aqui um grande problema. Pronto, é transversal ao Conselho, vejo queixas em todo o lado e passo pelos contentores e vejo que as coisas efetivamente estão muito más. Para mim, há aqui dois causadores deste problema. Efetivamente, é a colesíria, temos que rever o que é que está contratualizado, temos que tentar que melhorem e depois concordo perfeitamente com o Carlos, quando ele diz que temos que educar as pessoas, temos que fazer campanhas de sensibilização, temos que ensinar a reduzir, a reciclar, a reaproveitar, temos que cuidar do nosso ambiente, isso tem que ser feito nas escolas, logo desde muito pequenos, e em casa as crianças às vezes até parece que já sabem mais que os mais velhos são um bocadinho mais descuidados. Temos que fazer efetivamente, junto da população e da comunidade, campanhas para que as pessoas possam ter outra forma de atuar, e isso vai melhorar efetivamente bastante se o trabalho for bem feito. E depois penso que a Junta também tem que ter aqui alguma palavra a dizer. E concordo com o Carlos, efetivamente, com as medidas que ele está a propor. Há convergência também nesse sentido. Nós estamos já na parte final do nosso debate. Deixem-me, para quem está lá em casa, fazer chegar uma informação, devido, e se calhar é uma proposta que vocês têm que fazer, um de vocês será Presidente de Junta, reforçar a internet aqui na freguesia, porque devido à instabilidade do 3G... Vai ser o 5G. Tem que ser o 5G. A nossa emissão há pouco foi abaixo, tivemos que retomar. Portanto, os privilegiados aqui assistiram a todo este nosso debate, mas teremos a oportunidade de tentar recuperar na totalidade e disponibilizá-lo nas plataformas digitais nas próximas horas. Vamos terminar com o apelo final ao voto e eu recordo que ditou o sorteio que o primeiro a falar nesta última parte e a dirigir-se diretamente ao eleitorado é o Arménio Branco, candidato pelo Chega. Terá a oportunidade de se dirigir no próximo minuto ao eleitorado para tentar convencer o voto no Chega no dia 12. É muito fácil. O Chega vem a estas eleições para fazer mais e melhor. No dia 12 de outubro, peço a todos que votem com consciência. Se querem uma mudança, se as pessoas criticam porque não se fez, ou porque não se fez bem, ou se fez bem, foi abandonado. Em 12 anos, já 36 anos do mesmo, acho que as pessoas podem, se querem, têm a oportunidade para dia 12 o fazerem. Com o Chega, nós vamos estar diariamente com a população, a nível de ação social, a nível até deste problema da ecologíria com os lixos, a nível da mais proximidade
com a população, porque eu irei estar diariamente ao serviço da freguesia. Dia 12, voto em Chega. Muito obrigado. Carlos Arrigota, o próximo minuto é também seu para tentar convencer as pessoas a votarem em si. Portanto, a CDU apresenta-se a estas eleições com uma equipa de pessoas fortemente empenhada em pôr em marcha um conjunto de iniciativas e intervenções pensadas de uma forma lógica e com uma forte complementariedade entre si. Ou seja, há coisas que fazemos e que vamos ter que as compensar com outras medidas. Estas medidas visam dotar a nossa freguesia de melhores condições de vida e fazer com que as pessoas recuperem o orgulho de viver aqui, algo que se foi perdendo ao longo dos anos. Desporto, cultura, saúde, educação, segurança, habitação, comunidade, mobilidade e ambiente serão palavras-chave para este conjunto de cidadãos que lutará com o seu trabalho, honestidade e competência por um futuro que começa hoje a preparar um novo presente para a nossa terra. Pelo melhor para a nossa terra, dia 12 de outubro, vota CDU. Ana Lopes, do Partido Socialista. Então, eu nasci, cresci, sempre vivi em Benfica do Ribatejo, sou filha da terra, estou aqui para nos representar, para nos defender e garanto que darei tudo de mim para o fazer. Analisem as equipas, verifiquem, por exemplo, a nossa equipa é uma nova equipa, verifiquem as pessoas que estão presentes na equipa. São pessoas que já deram cartas, já deram cartas, são pessoas sérias, são pessoas que estão dispostas a trabalhar pela nossa freguesia. Dia 12, votem Ana Saldanha Lopes, PS. Muito obrigado. Vamos terminar esta ronda final com Maria Clara Pó. Agora às pessoas. O futuro da nossa freguesia vai se decidir no dia 12. Votar não é só um dever, é também um ato de cidadania. É um direito que foi adquirido pela luta de muitas pessoas que conseguiram que nós, no próximo domingo, possamos ir às urnas e escolher aquilo que queremos para nós. Eu, Maria Clara, estou na disponibilidade de lutar por esta freguesia, de dar o meu tempo, a minha dedicação, aquilo que eu sei dar às pessoas e que as pessoas conhecem que eu sei dar. Estou na disposição de ser o vosso bandeirante, de ir à frente, lutar por aquilo que nós achamos que é uma freguesia com progresso, uma freguesia com futuro, uma freguesia para as pessoas. Por isso, no próximo dia 12, se acham que eu sou uma mais-valia para vós, votem agora às pessoas, votem Maria Clara Pó. E obrigada. Muito obrigado aos 4 candidatos. Vamos olhar para aquilo que é o somatório dos tempos utilizado pelos nossos candidatos. Maria Clara Pó, agora as pessoas com 15 minutos e 48. Ana Saldanha Lopes com 16 minutos e 12 segundos. O Arménio Branco do Chega com 17 minutos e 43 segundos. O Carlos Arrigota com 16 minutos e 20 segundos da coligação CDU. Tempos relativamente equilibrados e todos conseguiram usar o tempo que pretendiam e transmitiram as ideias que queriam neste debate. Agradeço uma vez mais aos 4 pela elevação que mostraram neste debate, também a quem assistiu aqui ao vivo na associação a este debate. No próximo dia 12 serão mais ou menos 2.600 os eleitores que terão a capacidade e o poder de decisão de escolher quem é que é o novo presidente de junta na freguesia de Benfica do Ribatejo. Nós voltamos amanhã nesta operação. Amanhã estaremos no Cine Teatro de Almeirim para discutir o futuro da freguesia de Almeirim a partir das 21 horas. Boa noite e até amanhã.